Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, tô morrendo de frio, mas nem por isso deixei de vir aqui no programa e tô junto com meu companheiro, que também tá congelando ali, meu querido amigo Paulo Henrique Dantas. Tá vivo o pé? Sempre vivo, congelado, na luta como um filho da pátria. E eu vou te falar, tá muito frio. O inverno, eu até tava falando com a minha esposa de manhã, porque o ano passado, os 2-3 anos, não teve um inverno de verdade. Aí eu só lembrei, quando eu acordei hoje, quando eu vi sensação térmica de menos 32, eu lembrei daquela música. Eu voltei para ficar, porque aqui é meu lugar. Era o inverno falando comigo, olhando nos meus olhos e falou, toma, mas vamos lá que o show não pode parar. Isso é o verdadeiro inverno canadense. Nada mais, nada menos. Muito frio. E é isso aí, programa de número 141, passando 141, saiu da central, programa 141, falando aqui direto do Canadá. Hoje é dia 30 de janeiro, penúltimo dia do mês, acabou janeiro, pé. Acabou janeiro. Mano, tem alguns dias atrás a gente tava comemorando Natal, né? Agora a gente já tá falando daqui a pouco de São Valentim. E daqui a pouco já é meio do ano, daqui a pouco já é Natal de novo. Não tirem, não desfaçam seus enfeites de Natal. Deixem no mesmo lugar, passa rápido. Ano novo, ano de Copa, ano de eleição todos os cantos. Ah, é mesmo, tem eleição lá, né? Também, né? Nossa. Tudo que é canto. Esse ano vai ser bom, velho. Essa eleição não vai ter. A gente não vai passar fome. Vai ter muita coisa. Emoções fortes. Aí. Você que é novo no programa, seja bem-vindo. A gente espera que você goste do nosso trabalho e volte para trazer e traga os amigos. Assim como todo mundo que nos ouve, né? Um grande prazer, um grande privilégio ter a sua audiência. Lembrando que nosso programa não tem rabo preso com ninguém, né? Tirando nossos parceiros aqui, que também não fazem a gente ficar preso nada, mas estão sempre com a gente apoiando. A gente não tem. A gente é uma mídia independente que vive do trabalho e da vontade, pela nossa vontade e pelo seu apoio. Então, se você quiser nos apoiar, a gente está aí, tem nosso Patreon, que é o patreon.com/Canadá Agora, e o Apoia-se também, o apoia.se/Canadá Agora. Toda ajuda que, se você quiser se tornar nosso patrono, ajudar a gente a crescer, sua ajuda é sempre bem-vinda. E lembrando que o programa é feito em blocos, então a gente deixa sempre a minutagem do programa na descrição. Então você pode ver isso no seu tocador de podcast, ou no nosso site, no canadagora.com, ou no YouTube, também tá lá a minutagem, você pode ouvir direto. E a gente espera que você goste. Sem mais enrolação, porque tá muito frio, vamos pro programa. Em foco. Então a gente começa falando sobre esse nomezinho, não vai pegar, né? Hoje tô vendo que não vai dar certo. Então, começando falando das notícias federais, né? De dar uma olhada no que tá rolando no âmbito federal neste Rio Grande do Norte. E a primeira notícia é que o gás radônio pode estar causando câncer de pulmão em mais canadenses. Steve Blake, de Calgary, descobriu há 2 anos um câncer de pulmão inoperável aos 55 anos, apesar de nunca ter fumado. Ao investigar, ele e a esposa suspeitaram de radônio, o gás invisível que se acumula em casas e causa cerca de 3.200 mortes por câncer no Canadá a cada ano.
As leituras no porão do Blake mostravam níveis elevados. Enquanto a conscientização pública é baixa e apenas algumas províncias têm triagem ampliada, um estudo chamado de Evict Random tenta identificar a exposição de longo prazo usando cortiços de unha. O radônio se transforma em um tipo de chumbo radioativo que fica em unhas, cabelo e pele. A equipe quer coletar 10 mil amostras para desenvolver um teste que inclui exposições a radônio nos critérios de rastreamento de câncer e assim salvar vidas através da detecção precoce e mitigação domiciliar. Oi? Caraca, né? É nessas horas que eu falo que eu não sei se eu tô no... Agora que o Canadá é um país de primeiro mundo. Agora tá bonito, mano. Agora tá canadazão bonito. Agora, ó, vou falar, hein. Você já comprou esses testes de radônio assim, pra tentar a sua casa? Não, nunca comprei isso não, mano. Como tem? Baratinho, pé. É 10 quilos. Compra lá no Canadian Tire, roda no seu subsolo. Deixa ali aberto e você vê o que rola, porque o desgraça do maldito do radônio é que ele vem do subsolo, né? Isso é verdade, ele vem do radônio, do subsolo, mas eu fico... Ai. Vai lá, ó, final de semana, ó, dever de casa. Vamos falar o kitzinho de 10 pila. Muito frio. E Carney anuncia medidas de acessibilidade de alimentos, incluindo o aumento no desconto das taxas da GST. O primeiro-ministro Mark Carney pronunciou um pacote de medidas que combate o aumento do custo de vida, com destaque para o Canada Groceries and Essential Benefits, que eleva temporariamente o reembolso do GST para famílias de baixa e média renda pelos próximos 5 anos. No primeiro ano, o benefício sobe de $1.100 para $1.890 para uma família de 4 e para indivíduos para a família de 4 pessoas, e para indivíduos vai para $540 para $950 a partir do ano que vem. O reembolso será de 25% nos 4 anos seguintes, até que chegue $1.400 para a família e $700 para uma pessoa só. O governo também destinará $500 milhões para fortalecer cadeias de abastecimento, $150 milhões para o Food Security Fund, hortas e abatedouros, e $20 milhões para auxiliar bancos de alimentos. Haverá incentivos fiscais para estufas compradas a partir de dia 11 de abril de 2025 e uma estratégia nacional de segurança alimentar com rotulagem por unidades e maior fiscalização da concorrência. A oposição criticou a medida como temporária, mas conservadores prometem não obstruir a proposta. Mas quem vai ser o cara que vai falar contra isso, né, mano? Pelo amor de Deus, né, mano? E daí? O que você acha que vai rolar? Ano passado, quando veio aquela história... Não, ano passado não, foi o Justino, né, que fez aquilo. Quando ele começou a mandar cheque pra todo mundo lá, ficou criticando o cara. Agora o Carney resolveu pegar um troço, um cavalo pelas rédeas, né? E disse, não, vamos fazer diferente, vamos descontar o GST. Certo? Você acha da medida do ministro? O Carney, ele tem feito o que eu acho, assim, em vez de ficar se preocupando com, que nem o Trudeau, que gostava de falar do sexo dos anjos, é o que as pessoas estão preocupadas, é o dia a dia, é a comida, é o alimento, é realmente o que faz a diferença todo dia para as pessoas. Então, eu acho que, mais uma vez, ele vai colocando toda aquela narrativa dos conservadores, como eles seriam os únicos a poder conseguir mudar alguma coisa na vida dos canadenses. E ele tem sido pragmático, é um cara pragmático e não tem como falar contra. Não tem. E infelizmente, eu acho, que nem eu estava falando, cada vez mais, até no próprio partido dele, o Poilievre está com problema, porque... Não tem jeito, o Carney são medidas que em política a gente fala muito em inglês, fala what is in it for me? O que eu vou ganhar com isso? E ele justamente ele aplica isso. Tá aí, ó, comida tá cara, vou abaixar. Do jeito que tá a situação feia hoje, qualquer coisa já ajuda a galera. E ainda nas notícias federais, ainda falando dele, que o Carney vincula a mais recente ameaça tarifária dos Estados Unidos às negociações sobre o CUSMA. O presidente Donald Duck voltou a apresentar tarifas severas contra o Canadá, inclusive falando de 100% caso Ottawa feche o acordo de livre comércio com a China. Chegou a chamar Mark Carney de governador nas redes sociais.
Carney disse que esses ataques públicos fazem parte da tática de negociação do Trump e os ligou às próximas negociações de revisão do CUSMA. O acordo trilateral, que já passou por tensão na primeira gestão Trump, vai ter uma revisão obrigatória e enfrenta incertezas. O governo norte-americano fala em até dividir o pacto regional. O ministro do Comércio, Dominic LeBlanc, teve uma conversa cordial com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e disse ter recebido garantia de que as conversas sobre o CUSMA vão prosseguir, incluindo o compromisso canadense de não negociar FTAs com economias não mercado. Tarifas sobre aço, alumínio e automóveis seguem como ponto de atrito. Quem não sabe o que é o CUSMA é o Canadá, US, México, que é o antigo NAFTA. É o acordo que rolava entre os 3 países sobre livre comércio. E, como sempre, né, nenhuma novidade no front, mas é o Trump usando da sua estratégia de bullying para poder fazer o que ele quer. E, infelizmente, o que acontece também nessa situação é que o Trump... Ninguém sabe o que se passa na cabeça do Trump. É lógico que tem aquela narrativa que a gente falava, porque o Carney foi eleito para lidar com o Trump, ele foi eleito para resolver os problemas. Ninguém sabe o que passa na cabeça do ser humano ali. Então, o que me estranhou dessa vez foi que ele começou com essa parada, ele não tinha chamado ainda o Carney de governador, ele começou com essa infantilidade dele, e vamos ver no que vai dar, mas o Carney teve uma resposta que eu achei interessante recentemente, que ele falou que ele não vai ficar respondendo cada vez que o Trump tiver uma reação, porque eu acho que ele tá certo, porque o Trump é isso que ele quer ficar ali provocando reações para as pessoas ficarem, e ele falou, não vou responder, eu fiz o que eu falei, que nem para quem acompanhou recentemente. Ele falou que um dos secretários do Trump falou que estava numa reunião com o Trump, e o Trump, que não gostou do discurso do Carney em Davos, falou que o Carney tinha ligado e tinha se desculpado, tinha que se arrependido. Aí todo mundo falou, peraí, como assim se arrependeu? Mijou para trás? Ele falou, não foi nada disso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que o Trump fala, tudo que vem da boca do Trump, mas o Carney, ele tem que continuar jogando o jogo, e eu acho, já falei aqui, já falei em outros lugares também, que eu acho que o Canadá dá muita atenção pro que o Trump fala. O Trump, pelo menos, não sei se aqui no Quebec, cara, tipo, tá passando o que for. O cara, ele nem começou a falar. Ele chegou lá, não, vamos parar, pode estar falando, vamos parar porque o Trump vai estar falando, será que... Aí o pessoal fica ali, não, será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai... não, ele não falou nada, tá bom, então continua. Então, isso tudo alimenta muito ele gosta disso, ele vive disso, e infelizmente, se as pessoas continuarem nesse ritmo, aí quem ganha é ele, porque é aquele, para-se o mundo, porque o menino de ouro quer falar. Enfim. O menino de ouro é ótimo. E os aplicativos do Nexus despencaram em outro sinal que os canadenses estão evitando a América do nosso amigo ali do Sul. A aplicação canadense para o programa Nexus caíram pela metade em 2025, segundo o Border Security. Pouco menos de 350 mil pedidos contra quase 700 mil em 2024. O Nexus é um programa conjunto com os Estados Unidos que agiliza a passagem por fronteiras e aeroportos para viajantes submetidos a checagens externas. A redução pode refletir um aumento das taxas, mas também coincide com o recuo dos canadenses em relação aos Estados Unidos na segunda gestão de Donald Trump. Em 2025, houve 30,9% menos veículos canadenses cruzando para os Estados Unidos. Segundo o Estatística Canadá, tensões comerciais e diplomáticas entre Ottawa e Washington ajudam a explicar o fenômeno. Em resposta, a senadora Paula Simon propõe um programa canadense de viajantes confiável, citando soberania e uma questão de direitos humanos. Os Estados Unidos deixaram de aceitar os marcadores X no Nexus. O que acontece é justamente que os Estados Unidos, eles não estão nem aí. Para eles, enfim, se você for lá ou não, eles não querem saber. Quer dizer, os Estados Unidos não, o Trump não quer saber, porque as empresas lá estão muito preocupadas com isso. Hotelaria, todas essas pessoas que dependem do turismo, que estavam esperando o grande momento aí do ano, acabaram se arrependendo porque o Trump fez o que fez. Mas
O problema é outro também. Eu acho que vai muito a questão do dinheiro, a questão financeira. A gente já sabe que ninguém está podendo jogar dinheiro fora, que ninguém tem dinheiro sobrando. E hoje em dia, se você olhar o dólar americano, a gente sabe que a coisa não está tão fácil. Então, tem essa questão também que eu acho que é bem delicada, que é justamente a questão financeira, porque não tem como as pessoas ficarem investindo tanto dinheiro em viagens, principalmente para os Estados Unidos. Enfim. Sabe quem tem uma aplicação do Nexus que não está indo para lá para validar? O japonês tem uma aplicação. O Poprio. Essa musiquinha tem que ficar parte do programa, Pé. Mano, foi mal. Bom. E o Canadá pode ganhar quase 7% do PIB real removendo barreiras ao comércio interno. Um relatório do FMI mostrou que o Canadá poderia ganhar quase 7% do PIB real, cerca de 210 bilhões de dólares, ao eliminar gradualmente as barreiras ao comércio entre as províncias e territórios. Em média, essas barreiras equivalem a uma tarifa de 9%. Em serviços como saúde e educação, chegam a mais de 40%. Províncias menores e territórios sofrem mais, com as províncias atlânticas e especialmente Prince Edward Island, o Espírito Santo canadense, sendo as maiores beneficiárias. Embora governos tenham assinado acordo para liberar a circulação de muitos bens, excluindo álcool e alimento, os serviços responsáveis pela maior parte dos custos internos ficaram de fora. Os autores do estudo dizem que eliminar essas barreiras é uma das medidas mais eficazes e pouco onerosas para aumentar a produtividade e inclusão, mas vai exigir vontade política e alinhamento de milhares de regras provinciais. Ele falou a peça mágica, né? Vontade política. Vai ter que lutar com lobby, não vai ser dessa história. E aí que tá o grande da questão, porque quando os Estados Unidos começou toda essa guerra maluca com o Canadá, todo mundo começou a falar, não, vamos derrubar as barreiras. E eu vi até muitos economistas falando, ex-ministros, enfim, que se eliminassem as barreiras entre o Canadá, já se ajudaria muito a questão para o Canadá, mas o problema é que como a gente fala, que a desgraça está nos detalhes, né, meu? Quando você vai ver toda a dificuldade que é muito mais complicado. Então, assim, como eu já falei aqui outras vezes também, eu acho que o Trump, ele serviu, uma das coisas que ele serviu positivamente foi te dar esse tapa na cara, esse wake-up call pro Canadá, mas isso tinha que ter sido feito há 10, 15 anos atrás, porque tudo que você faz no desespero, você tem mais probabilidade de não fazer certo. E isso daí é uma coisa que eu vi discussões de pessoas falando, na época eu me lembro de economistas falando que, por exemplo, se você pegar províncias próximas, tipo o cara que tem um caminhão que passa produtos químicos, em uma província ele só pode rodar à noite, segundo a regra da província, mas na outra província ele só pode rodar de manhã. Então como que o cara vai fazer? Assim, são tantas normas e burocracias que a gente fica nessa. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas fazer que é bom, aí já é uma outra história, né? Yep. É você. A Amazon demite 16 mil funcionários corporativos na última rodada de demissões. A Amazon anunciou nesta semana o corte de cerca de 16 mil cargos corporativos a segunda rodada de demissões em 3 meses, depois de 14 mil em outubro. Em um blog, a vice-presidente Beth Gallaty afirmou que a empresa está reduzindo camadas, aumentando as responsabilidades e eliminando burocracia. É o bom e velho downsize, né? Sem detalhar quais unidades ou quantos no Canadá serão afetados. Funcionários dos Estados Unidos terão 90 dias para buscar a vaga interna. Quem não conseguir ou não quiser será oferecido o pagamento da indenização, apoio de recolocação e cobertura de saúde. A empresa também reduziu equipes nas divisões Fresh and Go, com fechamento e conversação de lojas para Whole Foods. Um e-mail vazado, chama o projeto Dawn, gerou a apreensão entre equipes da AWS também. A Amazon diz que seguirá contratando em áreas estratégicas e que a adoção do AI deve transformar funções e a composição da força de trabalho. Cara, empresas de tecnologia, cara, não tem jeito, cara. Empresas de tecnologia, a gente sabe, velho, que
os dias estão contados, entendeu? Assim, é muito, muito complicado as funções. Assim, não é que eu trabalho, mas um dos meus hobbies, para quem não sabe, eu estou muito na área de comunicação, então rádio, TV, eu estou um pouco nessa área e é impressionante como a gente vê assim, o número de redações que estão fechando, o número de funções que estão fechando, é muito impressionante mesmo, porque com a inteligência artificial, muitas funções que eram feitas por humanos não deixam de fazer, e as pessoas estão realmente sem grana, não tem jeito. O budget dessas empresas estão realmente muito baixos. Eu vi outro dia a TVA, que é uma rede privada aqui importante do Quebec, estava dando a entrevista um dos apresentadores, e ele conversando com outro cara falou assim: não, então na verdade o meu budget também, o meu budget diminuiu porque eu tenho que comprar, com a ajuda da minha esposa, eu estou comprando maquiagem, porque agora os caras cortaram a maquiagem. Cara, ou seja, mano, os caras estão cortando na maquiagem, velho. Então você vê como tá a situação. Não é uma empresa grande, não estou falando de empresinha pequenininha, né? É a TVA, que tem um apresentador que ele é responsável. Então assim, isso imagina, cara, o resto, imagina o pessoal que fazia texto, câmera, hoje as câmeras, cara, elas se mexem sozinhas, tipo assim, enfim. Então, quem tá nessa área aqui, onde a comunicação é muito forte, cara, tipo assim, muito cuidado, porque os tempos são difíceis para todo mundo. A gente já falou aqui também outras vezes de tradução, de dublagem, cinema, enfim. AI, os caras estão dominando tudo aí. E eu digo mais, mesmo a galera que tá na área de tecnologia fica esperta, cara. Eu fico criticando essas máquinas direto aí, eu digo que eles vão acabar com a gente. Mas fiquem espertos, porque se você quiser continuar na área, você vai ter que se adaptar. Eu não sou nenhum profissional da área de TI, mas tem um colega meu que falou que ele estava falando. Não, na verdade não foi um colega meu, não. Na verdade eu estava escutando na rádio, estava um especialista, um cara que trabalha com programação, falando que o número de vagas na TI já não é mais a mesma coisa, não. Ele falou assim, para quem achava que TI, ele estava explicando justamente isso. Ele falava assim, quem acha que TI, tem emprego para todo lado. Ele falou, não é mais isso não, isso não é mais uma realidade, TI não é mais garantia de emprego. E ele estava explicando que com as inteligências artificiais, é lógico, eu não sou profissional, você sabe melhor que eu nesse ponto, mas ele falou que quem trabalha com programação tem AIs já direcionados para programação, então para codificar, ele estava explicando. Então assim, o negócio tá diminuindo de um jeito que as pessoas estão tendo que realmente falei, caramba, porque sempre teve aquele mito, né? Não, cara, eu lembro quando o pessoal fala, tá querendo ir pro Canadá, você é de que? TI, você vai arrumar emprego em 2 meses. O cara falou, isso não é mais uma realidade. Ele falou que as vagas na área de TI estão diminuindo e nas escolas está caindo, porque hoje em dia muita gente aprende a programar, do que ele estava falando, ele falou assim, as pessoas aprendem a programar praticamente sozinhas hoje, quem tem um certo interesse, e ele falou, o cara faz algumas certificações, a AWS, Microsoft, e o cara tá no mercado, velho, É isso, velho, e eu tô vendo isso acontecendo dentro da empresa, a galera simplesmente... Cara, você não precisa... Eu tenho gerente de projeto, gerente de produto, o cara não é programador, nada, ele tá fazendo código, velho. Tá usando esse negócio, ele joga a ideia ali, vê o negócio funcionando e coloca... E sai o código decente, claro. Você tem que ser criterioso, né? Porque às vezes o troço gera se você fizer o troço e não testar, não verificar direito, você vai ver umas aberrações. Mas que facilita pra cacete, facilita pra caramba. Já estou. Por isso que eu quero criar cabra. E o Banco do Canadá mantém a taxa de juros de 2,25, com o CUSMA revisando um risco importante, graças a Deus. Obrigado, papai. O Banco do Canadá manteve a taxa básica de 2,25% pela segunda reunião consecutiva. O governador Tiff Maclean afirma que a projeção econômica não mudou muito desde outubro, mas a incerteza aumentou, sobretudo por causa da revisão do acordo Canadá-US-México.
e das tarifas americanas. Os dias do comércio aberto e baseado em regras com os Estados Unidos acabaram, disseram McClain, observando que a diversificação de mercados não vai compensar totalmente os danos estruturais. O cenário do banco supõe que as tarifas dos Estados Unidos permaneçam e que exceções do CUSMA preservem parte do comércio, mas o resultado da revisão pode mudar a trajetória dos juros. O banco prevê um crescimento modesto de 1,1% em 2026 e 1,5% em 2026, o desemprego em torno de 6,8% e diz estar pronto a agir, com cortes mais prováveis que aumentos se a atividade desacelerar. Eu só posso dizer que foi um bom momento, ainda bem que eu esperei, eu preciso renovar minha hipoteca, então foi uma boa notícia, os juros não aumentaram, graças a Deus, pude renovar isso aqui. E o Canadá está em negociação com a Meta sobre o retorno de notícias no Facebook à medida que a revisão do novo acordo com Canadá, Estados Unidos e México se aproxima. O governo federal diz estar aberto a conversar com o Meta sobre a volta de notícias no Facebook e Instagram. Parte do diálogo é contínuo enquanto se aproxima a revisão do novo acordo. A lei de notícias online, vigente desde 2023, obriga gigantes digitais como Google e Meta a pagar veículos por conteúdo jornalístico. O Google fez um acordo com o Ottawa e mantém notícias por cerca de 100 milhões anuais. A Meta optou por remover as notícias para evitar pagar. Nos Estados Unidos, os representantes comerciais apontou a lei como um incômodo comercial, entre outras queixas, e a revisão do acordo, que começa em julho, pode depender da resolução desses pontos. A negociação liderada por Dominique LeBlanc não terão detalhes públicos. O ministro Mark Miller diz que o país será flexível, mas não vai permitir que os Estados Unidos ditem as soluções. O objetivo continua sendo proteger os provedores de notícias. Ele falou isso, mas na verdade ele está falando assim, nós não vamos falar como, mas nós vamos dar uma liberada pros caras, mas vamos fazer cara de mal. É que nem aquele pai que chega assim e fala assim, o filho fala, você não vai comer doce, moleque. Aí fala assim, não, mas come só metade, mas eu vou com a cara de mal aqui porque sua mãe achar que tô brigando, tá bom? Então assim, a mãe é os Estados Unidos, o pai é o Canadá e o filho, meu filho é o pessoal da mídia. Mas fala, mano, tem que ir lá, todo mundo critica o Facebook, fala do Facebook, mas todo mundo quer estar lá porque é ali que se faz grandes negócios. Não é só para quem acha que é só para ficar passando foto de gatinho mostrando o neto, não é só isso não. Então, eles vão chegar e vão falar, não, claro, Jô, fizemos um grande acordo, mas os detalhes não podemos revelar. Mas fica tranquilo, vocês vão ter as suas notícias. Mano, a Meta, eles têm, para quem não tá lendo, quem não acompanha, os caras eles têm um poder de lobby, eles têm um poder de dados, eles têm um poder impressionante que as pessoas não calculam, a quantidade de informações. Eles são mais potentes que muitos países se você comparar certas informações. Mas enfim, mas o Canadá disse que vai, não, nós vamos meter bronca que eles vão obedecer a gente. Vamos, vai nessa. Só sei que eu vou estar feliz, nós vamos estar felizes, porque finalmente as pessoas daqui vão conseguir ver o conteúdo do nosso Instagram. Tomara. E os conservadores dizem que bateram um recorde de arrecadação de fundos de quase 48 milhões no ano passado. O Partido Conservador do Canadá anunciou a arrecadação recorde de 2025, quase 48 milhões vindo de mais de 327 mil doações. Segundo dados do Election Canada, o partido angariou 28,1 milhões no primeiro trimestre, 9 milhões no segundo, 4,2 milhões no terceiro. O partido diz que o quarto trimestre soma mais de 6,4 milhões de dólares. Pierre Poilievre afirmou que as doações demonstram ampla confiança na mensagem conservadora. Os liberais também bateram recorde, com mais de 29 milhões no ano. 13,2 milhões no primeiro trimestre, 7,6 no segundo e 2,95 no terceiro, de acordo com a Election Canada. O NDP ganhou uma Coca-Cola. Eles registraram 4,6 milhões nos primeiros 9 meses. Os números finais do quarto trimestre ainda não foram publicados pelo Elections Canada. Então o dinheiro fluiu, quer dizer isso aí, né? Então, os conservadores, assim, estão numa situação muito complicada, porque, para quem não sabe, está tendo o congresso deles agora, justamente nesse momento lá em Calgary,
E eles vão, o Pierre Poilievre vai passar por um voto de confiança, né? Que na verdade não existe uma base para se dizer se ele fica ou não. Dizem-se que se a pessoa fala, se ele tem acima de 80%, mostra que ele tem uma confiança da base, se ele tem muito baixo, mas não obriga ele a sair. Mas é lógico que se for muito baixo, é uma mensagem bem clara sobre isso. Mas muita gente se questiona sobre o papel do Poilievre, muita gente continua falando, será que ele realmente é o homem da questão? Será que ele realmente tem o que é necessário para levar o Partido Conservador a um passo a mais? E teve uma pesquisa recente mostrando que os liberais continuam subindo, então acho que estão 10% de diferença com os conservadores, e muito disso se diz sobre a capacidade ou a falta de capacidade do Pierre Poilievre de mudar o estilo dele. Então, tudo bem, o dinheiro está entrando, mas, de novo, se ele não converter isso em cadeira, se ele não converter isso e continuar tendo de deputados partindo, uma hora as pessoas vão se perguntar quem que é realmente o problema, será o partido ou o chefe do partido? E aí ele não vai ter muita opção. E a empresa de mineração canadense diz que 10 funcionários foram sequestrados em Sinaloa, México. Sliver, mineradora com sede em Vancouver, informou que 10 funcionários foram sequestrados em um dos locais do projeto Panuco, em Concórdia, no estado mexicano de Sinaloa. O caso reportado em dia 23 e 24 de janeiro está sob investigação. A empresa diz ter notificado as autoridades, ativado equipes de gestão de crise e suspendido parte das operações. A promotoria de Sinaloa abriu o inquérito e coordena a busca com autoridades federais e militares. Uma ordem de busca foi cumprida. Reportagens locais indicam que a maioria das vítimas é de nacionalidade mexicana. O governo canadense, por meio da Global Affairs, acompanha o episódio e afirma não ter confirmações de cidadãos canadenses envolvidos. O sequestro ocorre num contexto de guerra interna entre as facções do cartel de Sinaloa, que já deixou milhares de mortos desaparecidos. Ou seja, o México é uma narco-república, né? A gente sabe como funciona um pouco a situação. Aqui no Canadá já teve até o pessoal falando de avisos sobre quem quer viajar para lá, falando tomar muito cuidado, porque é uma situação complicada, difícil e perigosa, então é cada um por sua conta e risco. A gente sabe que o cartel lá, meu amigo, os caras dominam tudo, praticamente tudo, não falo tudo, mas praticamente tudo, eles têm um domínio de muitas coisas e eles não estão só nas drogas. Tem um documentário no Netflix, eu esqueci o nome agora, muito interessante, que mostra como eles controlam até os negócios do abacate, como que eles tomaram, porque eles viram que se exportava muito abacate para os Estados Unidos. Eles falaram, então vamos dominar todas as fazendas de abacate e a gente vai lavar o dinheiro através das fazendas de abacate. Os caras, eles controlam. Então, assim, é muito difícil e, infelizmente, quando se fala a justiça ou as autoridades mexicanas estão investigando, permitam-nos de nos duvidar um pouquinho, um ratito. Um ratito. Você está falando de Cartel Land? Exatamente. É muito boa aquele troço, bicho. Nossa. Muito boa, sério, mas a situação não é nada boa. E assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa nosso grande giro de notícias pelo país. Já volto. Amare usque ademare. Então a gente começa o nosso giro de notícias, passando pelas províncias e territórios. A gente começa lá no norte, lá em cima, lá no alto, no território noroeste, onde o governo diz que não vai administrar o Programa Federal de Recompra de Armas. No território noroeste, o governo territorial anunciou que não vai administrar o Programa Federal de Recompra de Armas Proibidas e a RCMP local também não vai participar, deixando donos como a moradora de Yellowknife, Kelly Pierce, sem orientações claras sobre como devolver ou desativar suas armas antes do prazo de 30 de outubro. O governo federal diz que vai permitir kits de devolução pelo correio e opções adaptadas para o norte. Mas os detalhes logísticos estão escassos, o que preocupa pela segurança pública e pelo impacto de comunidades indígenas. Eu só coloquei essa notícia aqui porque eu queria ressaltar a inocência da parte de devolução pelo correio.
Imagine você coloca uma escopeta numa caixa. Não, põe aí para entregar pro governo. Assim mesmo. Canadá e a sua inocência. Mas vamos para British Columbia. British Columbia, um homem de British Columbia pega 5 meses de prisão por vídeos e imagens postados no Pornhub sem consentimento. Um tribunal provincial da Colômbia Britânica condenou um homem de 42 anos a 5 meses de prisão e 18 meses de liberdade condicional por publicar sem consentimento 18 vídeos e 80 fotos íntimas de sua ex-parceira no Pornhub. Os materiais postados em 2022 e 2023 e com mais de 10 mil visualizações foram removidos após a investigação policial. O juiz considerou que os atos premeditados e motivados por vingança. Cara, o ser humano, cara, eu gosto de séries, cara. Assim, às vezes eu assisto uma série, minha esposa fala: nossa, você gosta dessas séries de psicose, que tem Perception, que o cara é um professor, já falei, um esquizofrênico. Eu gosto dessas séries mas assim, o ser humano, cara. O ser humano é capaz de cada imbecilidade que você acha que só vai vir em série, cara. Mas nós está em 2026, o cara vai lá, coloca... E o que o cara... Será? Não, enfim, o cara tem que ser muito água de salsicha, muito retardado mental, para não saber que vai dar novidade. Mas enfim. Bravo, campeão. Bravo, campeão. E uma mulher da Colômbia Britânica pede aos donos de cães que observem seus animais de estimação encaminhadas depois de uma overdose de cocaína. Meu Deus. Em Delta, em British Columbia, a husky chamada Nilak engoliu um guardanapo contaminado com cocaína e só foi salva após atendimento veterinário de emergência. Veterinários alertam que esses casos com cocaína, opioides, THC e misturas têm aumentado e pedem que donos levem os animais ao pronto-socorro imediatamente, pois há antídotos e tratamentos eficazes. A notícia é essa mesmo. Você tem que cuidar do seu dog, porque ele pode levar uma overdose de cocaína andando, passeando por aí. É isso mesmo, é isso aí. Como é que é? Um amigo meu disse aí. Isso é o poste mijando no cachorro. Mano, é a mortadela cortando a máquina, velho. A que ponto cheguemos? A que ponto chegamos? Mas enfim, mano, sem comentário. E a taxa, olha, quem gosta de acampar que nem eu, a taxa de acampamento nos parques da Colômbia Britânica aumentarão em 2026. A partir do dia 15 de junho, logo um pouquinho antes do solzinho chegar, as taxas de camping nos parques provinciais de British Columbia sobem, incluindo uma nova sobretaxa de $20 por viagem para quem vem de fora. Olha aí, com um aumento de 59 parques de alto uso e nas áreas de backcountry e cabanas em locais como Garibaldi, Golden Ears, Joffre Lakes e Mountain Assiniboine. O governo justifica a medida pelo crescimento do uso pelos danos causados por enchentes, incêndios e clima externo. Mas visitantes e grupos de defesa ficam divididos entre aceitar a necessidade de manutenção e temer perda de acesso para os mais pobres. Ou seja, nem o camping tá fácil pra ninguém, mano. Quer acampar? Então você vai ter que pagar, meu irmão. E vai ficar caro. Ainda tá rolando esse desconto federal aí, que você pode ir com o pessoal de graça, a família de graça em passos federais? Não lembro, não sei não, cara. Não sei não. Não ia se parar. Alberta, chamo lá na terra do Daniel. E um vereador de Calgary disse que a cidade pode aumentar os gastos com infraestrutura para 5 bilhões, sem grandes aumentos de impostos. Em grandes, né? A administração de Calgary alerta que vão ser necessários cerca de 5 bilhões de dólares em investimento de capital no próximo ano, um aumento de mais de 30% em relação aos 3,8 bilhões previstos para esse ano. Tudo isso para corrigir falhas na infraestrutura, incluindo o rompimento da adutora de Bears Paw, além de outras obras de ruas, trânsitos e serviços. As autoridades dizem que esse salto só vai ser viável com uma combinação de taxas de usuário, empréstimos e mais recursos do governo provincial e federal, enquanto a província reforça que a manutenção é, em última instância, responsabilidade municipal. Um relatório com as prioridades vai ser apresentado ao Conselho em março. E esse negócio aí de que não vai ter gastos é tudo mentira, viu? Porque você sabe que se tem um governo gastando, o dinheiro está vindo de você. Porque todo mundo sabe que o governo não gera receita. Quem gera receita é você pro governo. Então, é isso.
E não há planos para acabar com o trabalho híbrido para a equipe da cidade de Edmond, apesar dos pedidos de retorno ao cargo. A cidade de Edmond decidiu manter o regime híbrido para cerca de 1.280 funcionários de Edmond Tower, que passam entre 2 e 4 dias por semana no escritório. A medida gerou críticas do setor imobiliário, que quer retorno presencial para revitalizar o centro, mas conta com o apoio do sindicato e do prefeito, que defendem flexibilidade, apontam eficiências e dizem que a cidade está consolidando prédios e monitorando a situação. Todo mundo sabe que a guerra agora do novo milênio, acho que uma das guerras de 2026, que vai ser, não vai ser a guerra digamos, dos progressistas contra os conservadores aí no mundo todo, vai ser quem vai votar e quem não vai votar para o escritório. Tá? Ou seja, o governo aqui decidiu, a partir dessa semana, quem trabalha no governo já tem que ir 3 dias por semana, as empresas já estão exigindo praticamente isso também. Então, assim, meu amigo, quem gosta, que nem eu, ermitão, que gosta de ficar sentado em casa, trabalhando de casa, esses dias eu acho que estão contados. Volto a dizer, vou voltar, vou partir para criar cabra. E a Alberta pode estar no caminho certo para a temporada de gripe mais mortal já registrada. A temporada de gripe já deixou 197 mortos, a segunda maior desde 2009 e 2010 e com potencial para ser pior, apesar de os casos de hospitalizações estarem em queda depois do pico. Especialistas atribuem o alto número a uma cepa do H3N2 que é mais agressiva e ao desajuste parcial da vacina e à baixa cobertura vacinal, que hoje está cerca de 20%, enquanto o governo defende a campanha de imunização. Pessoas, de novo, né? Vacina, tá ali, a gente evoluiu como espécie, tá lá. Mas se você... 2026 falando disso, brincadeira. Mas se você não quer, você se recusa, assim, qualquer que seja, olha uma porcaria de uma máscara. Tipo, você tá com sintoma, coloca uma porcaria de uma máscara. Ande com esse negócio, não custa nada. Pela madrugada, que quadra da história. E separatistas levam petição de independência à capital de Alberta para recolher assinaturas de moradores de Edmond. Em Edmond, apoiadores da independência de Alberta fizeram um ato em um hotel para recolher assinaturas de uma petição que pretende acionar um referendo sobre a saída da província do Canadá, com organizadores buscando cerca de 178 mil assinaturas nas próximas semanas. Os participantes citam ressentimento contra Ottawa e o custo de vida como motivação. Especialistas estimam que um apoio entre 20% a 30% da população, enquanto os líderes de movimento dizem que estão confiantes e ambiciosos quanto à campanha. Então, pode deixar bem claro, assim, está se falando muito desse negócio de Alberta, os partidos, as pessoas que estão liderando isso daí são partidos realmente marginais. Não tem nenhum grande partido de expressão forte em Alberta que está apoiando isso. Nem a Danielle Smith está muito com isso depois dos acordos que ela fez com o Carney. Mas assim, eles estão tentando pegar um pouco dessa onda que está no Quebec, só que a diferença do Quebec que os separatistas que querem separar o Partido Québécois estão na porta do governo, estão quase com a chave na mão. Então assim, eles vão entrar agora em outubro. Só que em Alberta, esses caras estão muito longe aí. Então, só que assim, para você fazer a separação, você tem que ter uma ferramenta muito importante na sua mão, que é o governo. Se você não está no governo, você pode ficar falando o que quer. Então, hoje, ainda em Alberta, mesmo se, é lógico, a mídia gosta de falar isso, porque em Alberta, o Quebec, está rachado, o domínio. Cara, em Alberta, muita calma nessa hora. O apoio lá é entre 20% e 30%, a mesma coisa que aqui no Quebec. Só que querer separar uma coisa, se eles vão conseguir já é muito diferente. Passou perto do Quebec em 95 por vários fatores, que é muito mais complexo do que a gente imagina, mas hoje com o contexto geopolítico é muito mais difícil, mesmo que até pesquisas já mostraram que 30% de pessoas que são do Partido Québécois não querem separar devido ao contexto geopolítico. Então, eles vão fazer? Tem o direito? Tem todo o direito, mas se vai passar é outra coisa. Só que eles têm aqui no Quebec a ferramenta que é o governo que está quase na mão deles. Já em Alberta, eles têm um longo caminho ainda a percorrer. Esses albertenses, uma vez por ano tem uma dessa. Pode colocar no calendário. É tipo São Silvestre, sempre vai acontecer. Manitoba e alguns Winnipeggers dependem de abrigo de ônibus, um movimento constante para se manterem aquecidos em meio ao frio extremo.
Winnipeg enfrenta uma onda de frio extremo, com mínimas de 28 graus e a sensação térmica de até menos 40, que força pessoas em situações de rua a se abrigarem em paradas de ônibus e espaços de aquecimento para escapar do perigo de congelamento. Organizações como o Bear Clan Patrol estão nas ruas distribuindo cobertores, roupas e checando a população vulnerável para evitar casos de hipotermia e frostbite. Menos 40. É isso aí. Dia normal aqui, né? Diazinho normal aqui. Chama terça-feira isso. Chama terça-feira no Canadá, sem muita novidade. Criança pra escola, levando o cachorro pra passear. Dia normal de inverno. E o Sindicato dos Enfermeiros de Manitoba planeja votar para designar o Hospital São Bonifácio como inseguro. O Sindicato das Enfermeiras de Manitoba vai realizar um voto para designar o São Bonifácio Hospital em Winnipeg como Unsafe Workplace. Ele vai entrar na lista cinza aí após relatos de violência e o ataque sexual a uma enfermeira no estacionamento em novembro. A autoridade de saúde disse que está reforçando a segurança com novos agentes, rondas noturnas, controle por cartão, melhorias na iluminação e câmeras e vai lançar um aplicativo de segurança para a equipe. Cara, o Canadá é mais ou menos, a gente já está cansado de falar isso, e aqui no Quebec tem um hospital que os caras já meteram até um detector de metal em certas áreas, cara. As comidas lá são servidas com talher de plástico, porque principalmente em hospitais que são próximos de áreas que tem muito itinerante, pessoas que em situação de rua, eles estão reforçando isso aí. Então tem hospitais aqui no Quebec que já tem, e nessas áreas eles têm um botão de pânico, ou seja, assim que acontece alguma coisa, eles acionam aquele botão, aí já chove o segurança lá tudo pronto descendo que nem a SWAT para tentar ajudar. Ou seja, aquele bom e velho Canadá inocente que a gente conheceu há 15 anos atrás, para quem não tá ligado, já não existe mais. Canadá raiz, Canadá moleque. Já esquece. Acabou, velho. Triste isso. Triste. E ainda em Manitoba, o Winnipeg planeja um controle de esquilos com isca mortal e espuma asfixiante. Ô, louco. A cidade de Winnipeg pediu ao governo provincial autorização para aplicar 2 rodenticidas, o Rosul RTU e o Rocon, em 10 campos esportivos para controlar esquilos da terra que danificam os gramados e representam um risco à segurança. Organizações de bem-estar animal e um biólogo alertam que os produtos podem causar mortes lentas e dolorosas, afetar animais não alvos e serem ineficazes, defendendo a alternativa como captura vivo. É isso mesmo, nós vamos matar os esquilos porque eles podem danificar o gramado. Matar isso aí, mano, tá louco, que maldade com os bichos, mano. Vamos matar asfixiado, viu? Filmar o bicho agonizando no chão lá. Vamos ficar ali e postar na rede social da prefeitura, matamos mais um. Ai. E a Bayer construirá um novo centro de pesquisa e desenvolvimento de canola em Winnipeg. A Bayer vai investir mais de 45 milhões de dólares na construção de um centro de pesquisa e desenvolvimento em Winnipeg dedicado ao melhoramento e desenvolvimento da semente de canola camelina e canola de inverno, com o projeto começando este ano e previsão para operação até o fim de 2028. A empresa diz que vai consolidar parte das atividades de melhoramento no novo site, mantendo o Smart Park para o melhoramento inicial e usando Carman como viveiro de campo. Canola é um negócio forte em Winnipeg, hein, meu? Pois é, lá é um grande produtor. É produtor de canola. Pois é, e agora chegou a hora, né? Chegou a hora da gente se preparar, chegou a hora... Vamos pra terra da Fordlândia, né? E a primeira notícia já me deixou muito feliz. Feliz pra cacete. Porque simplesmente a Marineland obteve a aprovação condicional do governo federal para enviar 30 baleias belugas e 4 golfinhos para os Estados Unidos. O governo canadense concedeu aprovação condicional para o Parque Marineland, que está fechado em Niagara Falls, para exportar 30 belugas e 4 golfinhos para instituições dos Estados Unidos, uma decisão anunciada pela ministra da Pesca, Joanne Thompson, depois do parque ter ameaçado eutanasiar os animais se a autorização não saísse. A liberação depende do envio de informações finais pelo Marineland, da confirmação de quais animais vão para cada instalação e de um plano de transporte de atestado de veterinários credenciados, garantindo que cada animal esteja apto a ser transferido.
A gente veio de uma notícia onde a gente tá asfixiando esquilos e agora a gente... de uma notícia de um parque de diversões que ameaçou eutanasiar baleias belugas. O que diabos está acontecendo nesse lugar? Fujam para as montanhas. O Canadá está falando, não é mais o mesmo. Vamos fugir para as montanhas. E a Polícia Provincial de Ontário está investigando instituições de caridade que receberam fundos do governo de Ontário. A Polícia Provincial de Ontário abriu investigação sobre repasses do governo a Jake's House of Autistic Children. A apuração da divisão anti-racket foi acionada após uma auditoria da Secretaria do Tesouro, que em setembro de 2025 encaminhou achados sobre finanças e contratos. O Ministério diz que os mecanismos de responsabilização estão funcionando, mas a OPP não divulga detalhes. É a segunda organização financiada pela província sob investigação recentemente, depois da Kill Digital Solutions, ou seja, todo mundo quer subvenção e o governo vai dando dinheiro para todo mundo, mas o bom é que assim, uma hora a casa desaba. E aí, ó, desaba mesmo. Yep. E olha só, é um sinal dos tempos. Terremoto desabar, ó, aí, ó. Falando de desabar, um terremoto de magnitude 3.7 sacudiu o sul e o centro de Ontário. Pouco antes das 11 horas da noite da terça-feira, um tremor de magnitude 3.7, que foi registrado como 4.1, com epicentro a 23 km do sudeste de Orillia, em Ontário, a cerca de 5 km de profundidade, foi sentido por cerca de 2.600 pessoas do sul e centro de Ontário, de Kingston a Kitchener. Não há relatos imediatos de danos ou feridos. As autoridades lembram que mesmo em regiões intraplacas raras, que é o nosso caso, o procedimento é parar, agachar e se proteger e segurar. Aqui as pessoas não têm nenhuma cultura de se proteger de eu ia dizer micro-ondas, né? Mas é terremotos, mas fiquem atentos, pessoas, porque o mundo tá mudando, né? Se a gente não morreu por frio, a gente vai morrer por fogo, senão vai ser a terra que come a gente. Meu Deus do céu, aonde vamos parar, mano? E a MPP libera a província a reabrir o Centro de Ciências de Ontário enquanto o telhado resiste à neve recorde. Imagens de drone mostram o telhado de Ontario Science Center suportando uma nevasca recorde. E o deputado liberal Adil Shamji pede que o governo de Doug Ford reabra o centro na sua localização atual, afirmando que o prédio passou no teste de integridade. A província, porém, diz que laudos apontaram painéis em risco e mantém o fechamento por segurança, enquanto planeja um novo centro em Ontario Place, com um local interino em Harbour Front. Mudanças que críticos veem como tentativa de abrir caminhos para o complexo térmico. Mas assim, cara, é impressionante assim, a mentalidade da engenharia aqui tem que ser muito, muito diferente do que a gente vê, principalmente no nosso caso no Brasil. Porque dependendo de como o telhado é feito, a quantidade de neve que fica... Mano, aquilo vai criando um peso... Não para comparar, por exemplo, eu tenho um abrigo de carro, aquele de plástico que você coloca, que você monta e desmonta todo ano. Chega uma hora, cara, que aí vai nevando, e quando cai aquela neva levinha, você tem que chegar lá e já tirar, porque se você... Como eu, muitas vezes, às vezes falo assim, hoje não. E aí vai descendo a temperatura. Cara, quando eu fui tirar outro dia, tinha o plástico tava, sabe, sentir o plástico. Porque ele vai criando uma pedra, aquilo vira uma pedra de vários quilos, cara. Meu, aí você tira, chega, vira. Imagina isso num telhado que você não tem acesso, que vai acumulando 10, 12, 20 centímetros de neve. Quando aquilo congela, cara, aquilo vira um peso, cara. Deus me livre, cara. É impressionante, é realmente impressionante. Eu lembro do tempo que eu tinha nessas barracas, velho. Nossa, e lá em Quebec, hein? Lá onde a neve não brinca com você. Deus me livre. E mais um sinal bom do mercado, né? Porque as demissões da GM Canadá atingiram a fábrica de Oshawa, deixando até 1.200 trabalhadores sem trabalho na última sexta-feira. A GM Canadá vai cortar um turno da fábrica de Oshawa nesta sexta-feira, né? Também conhecido como hoje, eliminando cerca de 500 empregos diretos da GM, deixando até 1.200 trabalhadores na cadeia de fornecedores sem função.
A Unifor critica a decisão e o governo de Ontário prometeu apoio aos demitidos e a GM diz oferecer pacotes de separação. Tudo num contexto de tensão por tarifa dos Estados Unidos e a realocação de vagas para uma planta em Indiana. Estamos muito preocupados com vocês são muito importantes para nós, mas... Seguinte, vamos cortar custo, né? Pois é. Tem jeito. E 8 presos após uma investigação sobre exames fraudulentos em motoristas comerciais, tá vendo? Em Ontário, não é só no Quebec não, hein? A Polícia Provincial de Ontário prendeu 8 homens acusados de aceitar subornos para obter favores em exames práticos da licença comercial classe A em Kingston e na Grande Toronto. Contra eles foram formalizadas 24 acusações, incluindo lavagem de dinheiro e conspiração. O caso leva à abertura de uma auditoria do sistema de licenciamento de caminhoneiros em Ontário e a polícia pede que quem tiver informações contate a OPP ou Crime Stoppers. Pensei que era só no Quebec, mano, os caras aí também vendendo aí, ó, pagou, passou. Ai, cara, enfim. E a última de Ontário, que um vídeo captura uma pessoa pulando, segurando a porta do trem e em movimento. O CEO da Metrolinx divulgou um vídeo de vigilância que mostra uma pessoa se agarrando à lateral de um trem da GO, já em movimento. O trem foi parado logo em seguida e ninguém ficou ferido. Mas o CEO usou o caso para alertar contra comportamentos perigosos e pedir que passageiros denunciem. Especialistas lembram que trens podem chegar a 80 e 120 km por hora ao deixar a estação e sugerem até portas de plataforma como mitigação, embora reforcem que no fim das contas a responsabilidade é do passageiro. Você pulou, morreu, a culpa é tua. Mas, cara, estão virando a central do Brasil, né? Que agora é moda você pular em cima do trem. Eu acho isso uma demonstração da sensibilidade, da fraqueza do canadense. Porque quem mora em Itaquera vai lembrar, os surfistas de trem, velho. Mano, trenzão ia lá pra Itaquera, mano, quando ia lotar, todo mundo querendo voltar pra casa, nego ia em cima, nego... Tô brincando, não tô aconselhando ninguém a fazer isso, isso é uma loucura. Mas, cara, eu ficava impressionado quando eu voltava pra Itaquera, eu ia no metrô e o metrô era paralelo na Zona Leste ao trem. Cara, o trenzão, velho, eu ficava, mano, como o ser humano tem coragem de subir e os caras na porta, mano, e os caras achando mó legal. Eu falei, Deus me defenda, mas enfim. Eles não inventaram isso, quem inventou isso foi Itaquera. Foi Itaquera. Chegou lá, pé. A hora que você brilha. Quebec City. E o primeiro-ministro do Quebec, ele muda as cartas do gabinete enquanto os ministros disputam a liderança da CAQ. O primeiro-ministro François Legault remanejou o gabinete depois de que 2 ministros, Bernard Dranville e Christiane Fréchette, abriram mão dos cargos para concorrer à liderança da CAQ. Benoît Charest assumiu a pasta do meio ambiente, além de infraestrutura, e Jean Boulet passou a responder por economia, energia, mantendo o trabalho. Legault anunciou no dia 14 de janeiro que deixará o cargo de primeiro-ministro e líder da CAQ. Então, assim, o que aconteceu? O Legault saiu, ele não tinha muita ele tinha opções, mas ele viu que estava muito difícil para ele nas pesquisas, e 2 ministros se apresentaram, que é o Bernard Dranville, antigo, ele já tentou ser chefe do Partido Québécois, que ele é deputado do Partido Québécois, depois ele esqueceu a soberania do partido, foi para a CAQ, entrou na CAQ, foi um vídeo do Legault, virou ministro, e tem a Christine Fréchette, que já foi ministra da Imigração e agora ela é ministra da Economia, e os dois são os 2 únicos candidatos para a liderança da CAQ. A Christine Fréchette já tem mais de 20 apoios dos deputados e ministros, enquanto o Dranville tem até uns 10 até agora. Mas o que é interessante de ver é que o Dranville, que era um antigo pequista, na verdade um pequista, perguntaram para ele, você foi na CAQ, você não acredita mais você é um cara que lutou, que já tentou ser chefe do Partido Québécois, porque é o partido que a cláusula número 1 é separado do Canadá. E aí agora perguntaram, você ainda quer se separar? Não, isso aí não, o importante é a economia. É impressionante as piruetas 3D que ele está dando para tentar se explicar hoje em dia. Mas está começando mas tudo indica que a Fréchette vai levar essa daí. Mas todo mundo sabe que o cara que vai ser um dos 2 que for eleito vai ser só até outubro, porque em outubro a gente tem eleição.
Só que é o seguinte, né, meu? Você vai entrar pra história. Você vai estar, quando você entra no livro da história, você foi o primeiro-ministro do Quebec entre fevereiro, março e outubro de 2026. Você teve esse período aí na história. Como é que é? Eu vi um cara dizendo na rádio, dizendo que o Legault tá preparando um duplo mortal carpado. E olha só que delícia, o bonde da cidade de Quebec está a anos de distância, mas os planos para construí-lo vão atrapalhar o seu trajeto muito em breve. A rede de tramway de Quebec City, orçada em 7,6 bilhões, só deve entrar em operações em 2033. Mas as obras intensas já começaram e vão transformar o tráfego da cidade. Trechos como a Boulevard René Lévesque vão ter mudanças drásticas, vão ter remoção de vagas de estacionamento, restrições a tráfego local e a realocação de faixas de ônibus. E a Laurier vai perder 3 das 7 faixas com impactos em rotas e no transporte público. Aquela cidade vai ficar uma maravilha com as troças, cara, e vai demorar até 33, 7 anos. Nossa senhora, cara. Passa rápido. E essa notícia aqui, ó, que a gente vai falar, era uma das notícias que eu tinha separado, então não preciso nem mais falar, que é a única que eu tinha separado de fora, que a polícia de Montreal adota uma abordagem mais humana em relação às pessoas autistas durante as intervenções. A polícia de Montreal lançou um projeto piloto com a escola Giant Steps para melhorar as interações entre agentes e pessoas autistas durante chamadas de emergência. Com o consentimento das famílias, endereços serão sinalizados e os policiais receberão informações sobre preferências de comunicação, gatilhos sensoriais e estratégias de acalmação. Ou seja, todo mundo sabe que as pessoas que têm autistas têm vários níveis de autismo, que eles reagem diferente a certos estímulos. Então, o que a polícia de Montreal está fazendo? Se os pais quiserem, você me dá o seu número. E quando se tiver algum chamado para sua casa, a gente já sabe que tem uma pessoa autista. E por que isso é interessante? Que vários exemplos eu assisti ao ponto de prece da polícia e dos organismos. Uma das mães falou que ela estava fazendo compra com o filho dela, um adulto que tem autismo, só que ele entrou primeiro e trancou a porta por dentro e ela ficou do lado de fora. E o filho dela ficou muito agitado dentro de casa, ela teve que chamar a polícia. Só que assim, a polícia chega com giroflex, isso estimula e dificulta a ação da polícia. Então assim, sabendo que se trata de uma pessoa que tem a síndrome do autismo, eles podem talvez não ir com a sirene ligada, eles vão chamar assim, eu achei muito interessante porque às vezes até mesmo no caso da criança, por alguma coisa, por algum motivo está sozinha, a polícia não sabe como agir, ela vai tratar e às vezes sabendo que a pessoa eles vão ter uma abordagem completamente diferente. Achei muito interessante isso daí. Muito bom, já merecia até o prêmio de Good Vibes, né? E trabalhadores de Colarinho Azul de Montreal interrompem a sessão da prefeitura e planejam um dia de greve. Trabalhadores de serviços municipais, cerca de 6.600 funcionários filiados à CUP, entraram nesta quinta na prefeitura de Montreal, forçando a suspensão temporária da sessão do conselho que ia aprovar o primeiro orçamento da prefeita Soraya Martinez, em protesto por um acordo coletivo vencido desde 31 de dezembro de 2024. A categoria marcou um dia de greve para 4 de fevereiro, exigindo aumentos salariais e afirmando que não vai negociar o próprio empobrecimento, enquanto questões sobre serviços essenciais seguem para avaliação do Tribunal Trabalhista. Eita porra, a Soraya começou bem, hein? Mano, esses caras, eles são conhecidos assim porque eles têm são uns braços longos. Esses caras, os colarinhos azul, é o cara que trabalha, faz o dia a dia, né? Limpeza. Mas esses caras, os sindicatos, eles são brutos. Já teve anos aqui, 2002, 2005, os caras pegaram um ariete, sabe aquele negócio? Eles entraram, porque a porta estava fechada, eles arrombaram para entrar, porque eles queriam. Então, assim, eles não são das pessoas mais amigáveis e educadas nas questões de diplomacia. Então, os funcionários da segurança viram a galera chegando e falaram: mano, vai dar problema, então vamos agir, porque o negócio vai ficar feio. E fica mesmo. Os caras falam que não, a gente não quer intimidar. Você vê que 50 mil caras chegando, os brutamontes, com uns pedaços de pau na mão, não, a gente veio só assistir. Estamos só assistindo sangue bom. Foi que nem quando a gente jogava bola lá na Itaquera, que a gente jogava nos campão, a gente ia jogar, aí o cara falava: vocês é o time que chegou aí. A gente chegava num lugar super estranho, fechado. Aí os caras falavam assim: não, aqui é a saída do campo, todo mundo armado. Você vai ganhar o jogo? Você não vai, né, mano? Você fala: deixa os caras fazer gol aí, mano. Negócio, não. Estamos aqui só pra assistir, estamos na paz, ninguém vai fazer nada. E é isso aí. Não tem mais nada de Quebec? Não, mano, Quebec tá zoado. Quebec. Semana foi fraca? Foi fraca em Quebec, foi fraca. Pô, coisa. É o frio, velho. O frio faz essas coisas com as pessoas.
E chegamos nas Atlânticas. E a primeira, Newfoundland e Labrador, vamos para lá, né? Os defensores renovam os apelos para a província declarar a violência de gênero em uma epidemia. A província de Newfoundland e Labrador, grupos de defesa pedem que o governo declare a violência de gênero e a violência entre parceiros íntimos uma epidemia, apontando um aumento de cerca de 150% nos casos reportados entre 2019 e 2023. Tudo isso para garantir mais financiamento, prevenção e ação interdepartamental. O governo diz que está em consultas com as partes interessadas, mas ativistas exigem medidas concretas, além de financiamento estável e políticas que enfrentem a pobreza como prioridade. Violência de gênero no Canadá. Tamo aí. E a gente vê todo dia o feminicídio aumentando. Infelizmente as mulheres mais e mais atacadas nesse sentido, sempre na parte que acaba sofrendo mais. Teve uma reportagem, eu não falei porque não, assim, enfim, é uma reportagem que saiu essa semana que já vem há alguns anos acontecendo. Uma pessoa, ninguém sabe se é uma mulher, que fica atacando de maneira agressiva e por cartas as apresentadoras de mídia, de meteorologia, as apresentadoras do tempo, e elas, de todas as rádios, televisões, o cara manda cartas ofensivas assim, e muitas estão até com medo, muitas estão até tentando se proteger, porque há mais de 10 anos que isso acontece, ninguém sabe quem é fazendo isso. A polícia, uma delas, há alguns anos atrás, foi na polícia, a polícia falou, não, mas como que você se veste? E aí fizeram toda uma reportagem, agora tá todo mundo, não, vamos atrás, vamos saber. Você imagina, aqui já tem um monte de louco, você imagina, você está recebendo essas cartas com termos degradantes, falando que, eu sei onde você tá, como que uma pessoa não ficaria? Mas enfim, mais uma prova aí que estamos anos longe. E agora, Príncipe Edward Island, porque um casal diz que a RESP lá, que dos seus filhos, está no limbo porque o banco alterou seu prenome. Um casal da Ilha do Príncipe Eduardo, Max Deller Lestage e Marie Pascal, está há mais de um ano impedido de transferir o regime de rebanho dos filhos, que são cerca de $6 mil, porque a TD cadastrou o sobrenome composto sem o hífen e o espaço. E o novo banco rejeita a transferência por não bater com o registro. Eles evitam sacar o dinheiro para não perder a bonificação do governo, o Canada Educational Saving Grant, e reclama que o banco não resolveu um problema simples desse sistema. Cara, agora há pouco a gente estava falando que estava no futuro do Canadá, no Canadá do futuro, né? Que os caras fazem as coisas lá com as tecnologias. Aí agora os caras, por causa de um nome composto. E é engraçado que esse nome, o meu nome, como no Brasil, né? A gente vai acumulando o nome, né? Do pai, da mãe, vai juntando. Aí então, as minhas filhas, né? Aí elas têm o Almeida da mãe, o Dantas do pai. Só que na hora de cadastrar a gente tomou esse cuidado, falou assim, não põe o hífen, cara, não põe o hífen, porque se você coloca o hífen, vira um nome só, fica ao meio da dança, você não pode mais separar. Então a gente falou na hora, não coloca sem o hífen, porque aí quando os caras chegam no documento, não, mas o nome é grande, então põe só um, põe outro. Então, enfim, ficou aí para evitar esse tipo de coisa, e não tem o hífen, acabou. Cara, é uma treta tão desgraçada, eu não sei quando eu sinto que isso vai dar treta um dia. Mas minha esposa tem meu nome e tem o nome dela, né? No passaporte, acho que foi no passaporte, né, esposa, que você fez essa história? O nome dela ficou como o nome do meio. Velho, eu sinto que um dia isso vai dar treta. Enfim, um dia isso vai dar treta. Enfim. New Brunswick. Chegamos lá, terra do seu Brian, né? Milhares de proprietários excluídos do congelamento do imposto predial enfrentam grandes aumentos de imposto em 2026. Milhares de proprietários na província foram excluídos do congelamento do imposto predial para 2026 e receberam avisos de avaliação que não explicam o aumento do chamado valor para tributação, aplicado após a venda do imóvel. Os resultados são saltos significativos na conta, em alguns casos até 50% ou centenas de dólares, e especialistas cobram mais transparência do governo em vez de deixar compradores dependerem apenas dos corretores. Aí, governão bom, hein? Governo bom, e assim caminha a humanidade.
E o governo de New Brunswick restaurará as vagas eleitas no Conselho de Saúde daqui a 4 anos. Em New Brunswick, o ministro da Saúde, John Dornan, anunciou que as cadeiras eleitas nos Conselhos Regionais de Saúde serão restabelecidas, porém as eleições só devem acontecer em 2030, após consultas sobre a nova composição do Conselho. A medida vem depois de uma decisão judicial em dezembro que considerou ilegal a substituição do Conselho da Vitalité por violar direitos da minoria francófona, e grupos como Égalité Santé exigem que as eleições ocorram imediatamente, enquanto o governo avalia recorrer. Roda. Tá bom. E a última província do país, a última província da nossa lista aqui, que é a bela Nova Escócia, o governo dos Estados Unidos quer expandir o serviço do 811. É isso aí. Por que essa notícia está em Nova Escócia? Porque a província da Nova Escócia quer ampliar o serviço do 811, permitindo que enfermeiros transfiram chamadas diretamente e agendem atendimentos, transformando a linha de aconselhamento em um serviço de navegação centralizado para encaminhar pacientes a cuidados virtuais, farmácias e outros serviços. O governo já publicou um aviso de licitação com o edital previsto para fevereiro por um contrato inicial de 5 anos, com opção de até 9, apesar do atual acordo só vencer em março de 2027. Eu não sei quem foi o idiota que traduziu isso daqui como Estados Unidos, mas eu acho que ele estava meio dormindo quando ele fez isso daqui. Era o governo de Nova Escócia, não o governo dos Estados Unidos. Estados Unidos é porque eles vão incorporar Nova Escócia, vão incorporar província por província. Vamos começar por aí. E o auditor-geral da Nova Escócia sinaliza problemas de transparência nos relatórios de cuidados de saúde. Um relatório da Auditoria Geral de Nova Escócia, Kim Adair, concluiu que as mudanças feitas em 2024 no registro NIDA Family Practice Registry reduziram artificialmente o total divulgado de pessoas à procura de médicos de família e que o governo precisa melhorar a transparência sobre o desempenho do sistema de saúde. A província aceitou 9 das 12 recomendações, mas rejeitou pedidos para detalhar a fila de espera primária e informar quantos saem da emergência sem atendimento e apresentação de dados por região. Porque é aquela coisa, a estatística ela não mente, mas muita gente mente usando a estatística. Entendeu? Muito importante, guarde isso, que a estatística não mente, mas muita gente mente usando a estatística. É aquela coisa. Eles têm os dados, mas eu só vou mostrar o que eu acho que deve ser mostrado. A gente realmente está perdendo dinheiro. A gente tem que estar vendendo camiseta e outras coisas com essas tuas frases. Não sei por que ele não fez isso ainda. Cadê o pessoal do marketing desse programa aqui? Que não tá aqui. Tô dormindo, tô tudo assistindo Netflix aí, tá vendo? Por isso que não pode ter teletrabalho. Os caras ficam trabalhando de casa, estão nada, estão vendo Netflix. Porra, cara. Falar com o RH. O RH tem que resolver esse negócio. E a última notícia, que ex-funcionários da Ubisoft protestam pela reabertura da operação em Halifax. A Ubisoft anunciou em 7 de janeiro, começo do ano, o fechamento do estúdio e demitiu 71 funcionários, semanas após os trabalhadores terem formado o primeiro sindicato da empresa na América do Norte. O sindicato CWA Canadá acusa a empresa de encerrar a operação para barrar a sindicalização e entrou com queixa no Conselho Trabalhista, enquanto ex-funcionários realizam manifestações e negociam indenizações e a continuidade do pagamento. E agora, mercado, como você vai se autorregular? Eu acho é pouco. Como você é um cara sem coração, que isso, o pessoal lá lutando pelos seus direitos. E a gente fecha nossas notícias desta semana e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Caba-na-açúcar. Você sabe, caba-na-açúcar é doce é Brazilian Pastries, mas não só doce, eles também fazem salgados. E se você não quiser saber o que eles fazem, quais são essas delícias que a gente só fica falando aqui, use o seu telefone celular, o seu equipamento de comunicação pessoal e abra a sua rede social do Mark Zuckerberg e vá lá no Instagram deles, no Brazilian Pastries Ottawa. Você pode ver todas as delícias e maravilhas que eles são responsáveis por fazer. E se você não quiser ficar só na vontade, vá lá no BrazilianPastries.com
onde você pode fazer as compras online e eles entregam na sua casa ou na sua empresa, onde você quiser. Então, vá lá, escolha seu produto, faça a sua compra e não esqueça que toda compra acima de $50, você tem que usar o código de desconto Canadá Agora 5, tudo junto, Canadá Agora número 5, que ele te garante 5% de desconto na sua compra. Então vá lá, não perca tempo, conheça a Brazilian Pastries. E aí, seu pé, qual a sua boa dessa semana, meu querido? Então, cara, eu tô assistindo uma série muito legal e o interessante é que tem um fenômeno que a gente acha que estava só nos serviços, né, e na indústria, que era a reduflação, que, ou seja, a diminuição da quantidade, mas o preço continua sempre aumentando, e acho que isso acontece também na área dos streaming, porque antigamente, se você lembra, as séries tinham temporadas 4, 5, 8 temporadas, agora são temporadas curtíssimas. Antigamente a gente tinha episódios de 1 hora, mais de 1 hora, agora tem séries que tem episódio de 30 minutos, mas enfim, eu assisti uma série rapidinha, tem outros episódios, é a Runaway na Netflix, é uma série muito legal para quem gosta de plot twist, porque pra você ter ideia, essa série tem um pai que está desesperado procurando a filha, aí tem uns traficantes envolvidos, tem seita envolvida, tem assassinato envolvido, tem negócio de paternidade, cara, tem tanta coisa acontecendo, você tem que ficar ligadaço, porque no final tudo isso se encontra lá no final e dá uma resposta interessante no final, mas o pai da família, que ele tá desesperado atrás da filha dele, é muito legal a série, ela tem uns links muito interessantes, e é rapidinho, é 8 episódios, assiste numa paulada. Runaway, Netflix, é uma série de 2026. É fechadinha assim? Fechadinho. Não precisa assistir. Cara, eu ainda tô assistindo lá aquele Last Samurai Standing que você me mandou, aquela série é muito massa, mas não consegui terminar ainda. Mas vou terminar, tá muito massa. Depois eu dou minha sugestão. Mas eu reassisti um filme que eu já tinha visto há muito tempo atrás, que é Noé, com Russell Crowe. Eu não sei por que cargas d'água eu resolvi assistir, mas eu falei, vamos assistir essa parada. Eu fui ver a série o filme do Noé, velho. Assim, sabe como é, né? História bíblica. Então, a veracidade, a preocupação com os fatos históricos não é exatamente muito forte. Mas, cara, eu tava assim. Descobri muitas coisas interessantes que eu não sabia. Inclusive, a parte do Noé, depois que passa toda a história do dilúvio lá, com o Noé tá peladão lá, os filhos foram cobrir ele e o outro filho ficou olhando. Aí eu parei assim, batido, né? Eu falei, interessante, foram cobrir o pai. Eu já tinha visto que o menino tava com treta com o pai e tal. Assim, então, dane-se, né? Só pra mostrar que eles estavam felizes. Aí eu, curioso, fui ler, né? Depois assim, existem interpretações mais afim, depois assim, né? Cara, tem inclusive estudiosos da Bíblia que dizem que a interpretação dessa parte foi que o fato do Noé estar pelado e o outro filho estar olhando, na verdade, foi uma maneira de dizer que ele estuprou o próprio pai. Eu falei, meu Deus do céu! Os troços pesados. Mas enfim... Vá assistir com a mente aberta, né? Porque é bem interessante a interpretação dessa coisa. Tem o Russell Crowe, o Gladiador, e a Hermione lá do Harry Potter também estão lá. Filmes interessantes, sem compromisso. E você sabe que aquela sugestão que a gente sempre dá é doe sangue, porque tem muita gente que está precisando de sangue por aí. E você sabe que doar sangue é um troço que é muito fácil de fazer, você pode fazer em qualquer lugar, né? Tem todas as cidades têm esse serviço. E se você quiser saber onde faz isso daqui no Canadá, onde você pode doar, você vai lá no blood.ca, né? Que tem informações, ou vá no emaquebec.ca, se você estiver no Quebec também. Tem informações de onde, quando e como você pode doar, então não perca essa oportunidade. E a outra dica que a gente sempre dá é a questão de doação de alimentos, né? Tem gente, o Canadá está passando por uma situação, tá passando por uma epidemia de insegurança alimentar. Então, se você puder ajudar, se tiver condições de ajudar, vá lá e doe alimento para as pessoas. Um lugar que é recomendado é o foodbankscanada.ca, né? Vá lá no foodbankscanada.ca que você descobre os lugares onde você pode fazer doação.
E tem sempre um perto de vocês. Se você não puder doar lá, tem sempre várias outras entidades que estão precisando disso daí. E a gente sempre lembra, se você quiser entrar em contato com a gente tá nessas redes sociais da vida, né? Então mande uma mensagem pra gente no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no Twitter, que a gente tá lá de volta, né? E no bom e velho e-mail, no contato@canadagora.com. Se quiser, é sempre bom receber mensagens de todo mundo, comentários. E não esqueçam de dar uma avaliação positiva no programa também. Então deixe lá suas 5 estrelinhas ou deixe um like no programa se estiver aí ouvindo no YouTube. Recomende para os amigos, para os inimigos, para quem que você quiser. Se estiver passando com insônia, recomende também, é muito bom. Então, tamo aí, né? Deu pé? Já era, mano. Vamos curtir. Vamos lá fora dar uma volta. É isso aí. Tá uma temperatura muito boa pra ir lá fora e ficar assistindo televisão agora. É muito boa. Menos 20 agora. Então, tudo bem. Pessoas, uma excelente semana. Permaneçam-se aquecidos e se cuidem. A gente se fala semana que vem. Um abraço. Valeu! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.